Estas são as notícias do plantão policial desta terça-feira. Mulher perde controle de veículo, bate em árvore e em um caminhão-tanque, em posto de Ouro Fino. Caminhão tomba na MG 290 em Jacutinga. Bebê é encontrado morto em cidade da região. Mãe teria ido pular carnaval. E cuidados com golpe em celular. Na manhã desta terça-feira, por volta das 7 horas, uma mulher perdeu o controle do carro. Bateu em uma árvore e depois em um caminhão-tanque estacionado num posto de combustíveis, em frente à rodoviária de Ouro Fino. As informações com o nosso repórter Alexandre Megali. O que aconteceu foi um acidente na manhã dessa quarta-feira de cinzas, aqui na saída da cidade. Como foi? Esse acesso que nós temos aqui para o Trevo da Porteira, que antigamente era a entrada e saída da cidade, onde hoje somente é saída de cidade, ele tem uma curva, logo depois do Bar do Trevo, aí ela começa a subir. Ao lado do posto Trevo de Ouro, ela fica bem íngreme, mas porém não tem nenhum tipo de redutor. E os motoristas, eles entram com muita velocidade nessa curva. Nós presenciamos diversas vezes pneu cantando e aquela coisa toda. E o que aconteceu dessa vez? Um Golf saindo de Ouro Fino, um Golf por sinal com placas da cidade de Ouro Fino, ele subiu muito rápido, em alta velocidade mesmo, e acabou perdendo a direção bem assim na entrada do posto, perto do posto. Ela perdeu a direção, tentou controlar o carro de acordo com relatos, e ela acabou perdendo totalmente a direção. O carro invadiu o passeio, bateu em uma palmeira que tem à direita da rodovia, da rua. Com a colisão na palmeira, o carro foi jogado de encontro ao alambrado do posto de gasolina, o alambrado rompeu e o carro entrou na lateral do caminhão-tanque que fica estacionado na lateral do posto e, por sorte, a palmeira e o alambrado amorteceu essa colisão. Por quê? Porque a carreta está vazia, e ela estando vazia, Paulo, os gases que se formam dentro do tanque, eles são muito perigosos. Se ocorrer uma faísca e romper esse tanque, a explosão é muito grande, ou seja, o prejuízo aqui teria sido muito grande, tá? Mas isso foi o que aconteceu. A motorista, há poucos instantes, com a minha chegada, ela ficou bastante nervosa, bastante alterada. Isso é aceitável pela situação que ela se encontrava, já que ela sofreu um acidente e saiu totalmente ilesa. Ela deve ter visto assim, nossa, o que aconteceu, né? Perdi o controle e saí do carro sem nenhum tipo de machucado. Então ela ficou bastante alterada, obviamente por conta da situação, mas o carro foi liberado, tá? O guincho levou para alguma oficina, alguma coisa assim, o carro foi liberado, a polícia não fez a apreensão do carro, já que a documentação estava em dia, e os danos foram apenas materiais. Porém, fica aí a pergunta, né? O que se pode fazer com relação a essa saída de cidade, já que nós presenciamos diversas vezes carros saindo em altíssima velocidade, com o risco até mesmo de atropelar alguém, perder o controle e causar um acidente muito mais grave. Um caminhão tombou por volta das 10 da noite na MG 290, próximo ao último radar perto de Jacutinga. Segundo informações obtidas através dos motoristas que passavam pelo local, o trânsito ficou lento por algumas horas. Também através dos motoristas que passaram no horário do acidente, o motorista aparentava estar bem, mas a carga, garrafas de água da indústria de Jacutinga, estava derramada na pista, interditando parte da MG 290. Um bebê de apenas 3 meses morreu nesta terça-feira, dia 25, em Poços de Caldas, após supostamente ter sido deixado sozinho em casa enquanto a mãe ia a uma festa de carnaval. A criança foi encontrada sem vida em uma cama numa residência na Avenida Fosco Pardini. Uma vizinha disse à polícia militar que a mãe do bebê havia levado a criança ao carnaval no dia anterior e que ela chegou a tomar conta do bebê no domingo, para que os pais fossem ao carnaval. Ela disse ainda que na manhã desta terça-feira foi acordada pela mãe da criança, nervosa, dizendo que teria que ir ao hospital acompanhar uma amiga e pedindo que cuidasse novamente do filho. Ao chegar em casa, a vizinha notou o bebê enrolado em cobertores, de bruços na cama e já sem responder a estímulos. A mulher acionou o SAMU, que encaminhou o bebê para o hospital já sem vida. De acordo com a polícia, militares foram acionados a comparecer à Santa Casa, onde a médica que atendeu o bebê afirmou não ser possível afirmar se ele teria morrido por sufocamento ou se por um possível engasgamento.
O pai da criança, de 25 anos, disse à polícia que a mãe do bebê, de 17 anos, havia saído na noite de segunda-feira e não teria voltado até a madrugada, quando ele teria que sair para trabalhar. Foi então que ele pediu para a vizinha que tomasse conta do bebê até que a mãe retornasse. Ele disse à polícia que quando deixou a residência, a criança estava bem. O pai afirmou ainda que por volta das 6 da manhã, quando já estava no trabalho, recebeu uma ligação da mãe do bebê, informando que iria sair e deixar a criança novamente com a vizinha, e que só depois foi informado sobre a morte da criança. A mãe do bebê diz que após ir para uma festa, retornou para casa por volta das 4 da manhã e encontrou o bebê sozinho e de bruços na cama. E ela afirmou ainda que por volta das 6h30 ligou para o companheiro para dizer que estava em casa e que estava tudo bem com a criança. Ela ainda afirmou que discutiu com o pai do bebê por tê-lo deixado sozinho. Por fim, ela disse aos policiais que teria deixado a criança sozinha após amamentá-la, apenas para ir até a casa da vizinha para pedir que ficasse com a criança, mas não soube explicar o que teria ocorrido com o filho. Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, que vai investigar o caso. É golpe. Não atenda a ligação se você receber chamada do seu próprio número. A reportagem é da nossa correspondente Milena Abreu. Parece estranho, mas é assim que começa um golpe. A fraude é feita por meio de uma nova técnica de spoofing, nome dado a uma prática já conhecida que engloba a falsificação de sites, de SMS, de endereços de IP de computador, de e-mails e de identificadores de chamadas. Simplificando, é uma falsificação tecnológica. Na prática, o que acontece é que os criminosos da internet conseguem disfarçar a origem criminosa do ataque, se passando por uma fonte confiável. Nesse caso do telefone, o golpista consegue fazer com que seu próprio número apareça na tela do seu celular, como se você estivesse ligando para você mesmo, quando na verdade é ele do outro lado da linha que realiza a chamada. Em vídeo publicado no YouTube, Fernando Capês, diretor executivo do Procon de São Paulo, fez o alerta. Os golpistas precisam de pouco tempo para roubar seus dados. Portanto, se isso acontecer com você, não atenda a chamada. Se você receber uma ligação no seu celular do seu número, não atenda. Verificando pelo visor que o número que te liga é o seu, não atenda, recuse a ligação. Fraudadores estão aplicando golpes e eles só precisam de 10 segundos da ligação para roubar os seus dados. Portanto, recuse a ligação e avise outras pessoas, os seus amigos. Vamos criar uma corrente para evitar que esses fraudadores bandidos roubem os seus dados. Se possível também, entre em contato com a sua operadora e informe o ocorrido. Para o Jornalismo Difusora, repórter Paulo Henrique.